Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Mais uma sexta-feira chegou, hoje de 19 de janeiro, e junto com ela, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Olha, desejo muito do fundo do coração que essa seja uma sexta-feira muito especial para você, uma sexta-feira de conexão, né, com a sua essência divina, uma sexta-feira de consciência, de aceitação de quem realmente você é, de forma que você se sinta cada vez mais próxima, mais próximo, né, de um alinhamento superior. Porque, gente, vamos falar a verdade, né? É muito fácil a gente julgar o mundo, julgar as outras pessoas e se perder no meio disso tudo. Mas é um grande desafio aceitar a nossa luz interna, é ou não é? E deixar a nossa luz interna brilhar. Deixai brilhar a vossa luz, foi o ensinamento de Jesus. Então vamos que vamos para a nossa sexta-feira. E olha, na nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje, eu queria começar te contando uma história fantástica que aconteceu com o nosso querido Paramahansa Yogananda. Ah, Yogananda. Yogananda, gente, foi um dos maiores mestres espirituais que nós tivemos, né, no século passado, agora no século XX. Yogananda foi um dos responsáveis por trazer a yoga, né, do Oriente para o Ocidente, um discípulo do Cristo extraordinário, um médium fabuloso, um grande líder espiritual, um homem extremamente lúcido e generoso. Conta a história que Yogananda estava certa vez, né, em um trem, e ele era conhecido pela sua sabedoria e por não se dobrar a nenhuma hipocrisia humana. Aí, de repente, sobe no trem um desses pregadores, né, dessas pessoas aleatórias que se julgam no direito de falar em nome de Deus, quando, infelizmente, mal conseguem resolver os seus próprios problemas internos, né? Mas se julgam no direito de julgar as outras pessoas. Aí esse pregador entra no trem e começa a falar para várias pessoas que ele via na frente. Você, se você quiser, você está salvo. Você também, né? Se eu quiser, em nome de Deus, eu afirmo, você está salvo. E Yogananda olhava aquilo tranquilo, sem falar nada. E muitas pessoas, claro, corroídas pela culpa, por medos, por receios, né, do futuro, falavam, ai, graças a Deus, muito obrigado. Ai, que coisa boa. E ele tranquilo. Aí, de repente, o pregador chega para Yogananda, que estava sereno, como sempre, né? E fala, você está salvo. Aí Yogananda olha para ele e fala, mas meu filho, salvo de quê? E aí ele, que absurdo! Como você ousa falar assim comigo? Você está salvo. Mas eu quero entender, meu amigo, eu estou salvo de quê? Salvo dessa vida horrorosa de raiva, de pecados. Ele, mas eu não preciso ser salvo. Eu já nasci salvo. A minha consciência é livre. Quem me liberta sou eu em relação às coisas que eu estou caminhando de maneira errada. Com todo respeito, não é você. Que absurdo! Como você ousa falar assim comigo? Então agora você vai para o inferno. Com certeza você vai para o inferno. E nisso, gente, todo mundo do trem olhava para ver a reação do Yogananda. Ele riu. Impressionante, né? Esses mestres espirituais sorriem da nossa infância, né? Da nossa arrogância. Ele riu e fala assim: então tá certo, você está falando que até agora há pouco eu ia ser salvo. Agora em segundos, porque você está irritado, eu vou para o inferno. Aí você tem razão. Você tem toda a razão. Eu realmente devo ir para o inferno. Só que tem uma diferença, meu amigo. Eu vou para o inferno aos poucos, porque todos os dias, se eu não trabalhar minha mente e meu coração, eu vou viver no inferno interior. Não é verdade? Eu vou para o inferno aos poucos, mas pelo que eu vejo, você já está no inferno, agindo dessa forma, se julgando no direito de dizer para os outros o que é certo e o que é errado, e pior, ainda afirmando agir em nome de Deus. As pessoas ao lado começaram a rir, exatamente percebendo, né, aquela situação inusitada que aquele homem arrogante, que muito embora julgasse estar falando em nome de Deus, acabava se expondo ao ridículo de ignorar que ele próprio não tinha paz para si mesmo. Ah, meus amigos, histórias, sempre elas, as histórias que nos ensinam. Esse ensinamento maravilhoso do Yogananda só nos recorda de que a única forma de nós alcançarmos o céu verdadeiro é mudando o nosso estado mental, nossa maneira de viver aqui e agora. Não é verdade? Céu e inferno, meus amigos, se confundem com o estado de espírito, o estado de alma que a gente tem. Você pode ter uma pessoa que vive no inferno interior,
mesmo tendo uma vida material perfeita. Quantas vezes a gente não vê isso, não é? Uma pessoa que às vezes tem uma vida aparentemente até bacana, materialmente, tem um bom trabalho, às vezes um bom salário, tem uma saúde razoavelmente boa, uma boa família, mas internamente aquela pessoa se corrói com pensamentos de julgamento, não é? Tá sempre apontando o dedo para o outro, falando mal da vida das pessoas, nunca se coloca à disposição para ser útil a ninguém, é uma pessoa egoísta, vive no inferno interior. E quantas vezes a gente não vê, eu mesmo já contei para vocês várias histórias aqui de pessoas que Deus me deu o privilégio de conhecer, que me inspiram, e você deve conhecer histórias de várias outras pessoas. Pessoas o quê? Que estão fisicamente doentes, mas que têm a alma saudável. Pessoas que passam pela prova, muitas vezes, da dificuldade familiar, né, da dificuldade financeira, mas tem um sorriso nos lábios, a esperança no coração e seguem semeando luz e paz. Bem, pessoas que podem estar aos olhos dos julgadores no inferno, na vida material, mas estão no céu existencial, o céu da consciência tranquila, o céu, né, da consciência que está em paz. Então, que Jesus te abençoe nessa sexta-feira. Que essa pílula do amado evangelho mais uma vez lhe convide a verdadeiramente se libertar das hipocrisias e lembrar que somente uma vida reta, gente, somente uma vida de luz é que é capaz de nos trazer a paz interior, e que nenhum de nós, né, tem o direito de julgar a quem quer que seja, a afirmar a quem quer que seja que o caminho do outro é certo ou errado. Só Deus, que conhece o nosso passado, que conhece a nossa alma de verdade, que conhece o nosso presente, é que pode realmente nos avaliar. Então, ao invés da gente perder tempo tentando mudar os outros, que tal começar a fazer o trabalho, né, e o dever de casa, que é mudar a nós mesmos? Lembrem-se disso, né? Muito mais poderosas do que as palavras são as ações. Com certeza as pessoas até ouvem aquilo que você diz, mas com certeza fica registrado nas suas almas aquilo que você faz. Tá bom? Que Jesus te abençoe nessa sexta-feira, nesse final de semana. Olha, eu fiquei muito feliz, né? Nossa palestra de ontem do Despertar do Eu Sagrado foi linda, uma bênção, graças a Deus. Milhares e milhares de pessoas presentes, né, nas várias redes sociais reunidas. Graças a Deus a gente conseguiu responder a várias perguntas, né? Não teve como responder todas, mas a muitas delas. Convido vocês a assistir a palestra, a gente disponibilizou no YouTube. Ontem, né, até para privilegiar quem pôde estar presente, a gente sorteou, foi muito bacana isso, 2 vagas para o Spiritual Coaching, né? As pessoas vão poder escolher a cidade brasileira que elas querem participar. Foi muito legal isso, enviaram um vídeo dizendo por que queriam participar, cada resposta maravilhosa. É muito boa essa interação, né? A gente trabalhar, e como sempre, do jeito que eu gosto, evangélicos, católicos, pessoas muçulmanas, espíritas, pessoas de todas as religiões, os ateus, graças a Deus, todos nós reunidos em nome do único ideal, né, de construirmos uma humanidade mais justa e feliz. Que bom que venham outras palestras. Olha, estou compartilhando com vocês o link da palestra de ontem do Despertar do Eu Sagrado. Acho que vale a pena, se você puder e tiver interesse no tema, assistir, deixa lá a sua opinião. Pode ter certeza que tanto eu quanto a nossa equipe vai ver com todo carinho, tá bom? A palestra está disponível no canal do YouTube, né, do Instituto, lá no YouTube. E no Instagram nós temos vários vídeos falando de textos voltados ao conteúdo que a gente viu ontem. Então dá um pulinho lá, Ricardo Mello, assista os vídeos, deixe seus comentários como sempre, muito bem-vindos. Legal? Daqui a pouquinho tem Pílula do Evangelho em inglês. Eu agradeço a vocês que estão recebendo e compartilhando com todas as suas redes. Mesmo sem entender inglês, lembre-se, você vai compartilhar do mesmo jeito, por favor. Eu tenho certeza que a espiritualidade vai fazer essa pílula chegar onde ela tem que chegar. Que Jesus te abençoe. Luz e paz para todos nós, como sempre, nos ensinando Yogananda, menos julgamento, mais amor e mais paz no nosso coração. Fiquem com Deus, amigos queridos, e até breve, até muito, muito breve.